vez mais, e aqui, a bandeira do nome de Jeová foi erguida, porque ele é o eterno e precisa ser adorado. No Monte Carmelo, oramos com o pastor Marco Feliciano. Orar nesse monte é um marco na nossa vida. Amém, Jesus. Responde com fogo as nossas súplicas, as nossas orações. Sobre o altar, Senhor, está a água que nós reservamos durante todos os dias. As águas da nossa fé. Nós lançamos sobre este monte hoje. Oh, Deus! E te pedimos, estende a sua mão sobre Em nome de Jesus! porque depois que descermos aqui, Pai, veremos Em nome uma de pequena Jesus. mão que vem em forma de uma nuvem, Senhor, ou uma nuvem em forma de uma mão, que vai fazer chover sobre a nossa vida, que vai trazer, Pai, fertilidade a tudo aquilo que está morto. Nós profetizamos, Senhor, no alto desse monte, que o Deus de Elias é o nosso Deus. Um dos personagens mais queridos, que tem uma vida intrigante, voltada ao misticismo religioso judaico do Velho Testamento, é sem sombra de dúvida alguma Elias. Elias tem uma biografia muito resumida na Bíblia. A Bíblia não diz o nome da mãe, não diz o nome do pai, nem o seu sobrenome. Apenas que ele era Elias o Tisbita. Morava ele na terra de Tesbi. O seu aparecimento no cenário de Israel foi muito importante, porém muito inusitado. Um homem que não era conhecido por ninguém em sua época, aparece perante o rei Acabe, diante de toda a nação de Israel, gritando. E no meio dos gritos ele diz, segundo a minha palavra, não chove mais aqui. Foi interessante a profecia dele, porque ele não usou como os outros profetas normais diziam, assim diz o Senhor, ou segundo a palavra do Senhor. Não, ele disse, segundo a minha palavra, não chove aqui. E com isso, o Senhor fechou o céu sobre a cabeça de todos os homens, e por 3 anos e meio não houve chuva em Israel. O Senhor o levou para ser cuidado de viúvas ao ribeiro de Queriate, ou vice-versa. E depois disso, Deus deu a ele uma coragem tamanha, que ele desafiou todos os ídolos pagãos de sua época através dos seus sacerdotes. A Bíblia fala 450 profetas de Baal. Faltavam ainda os 400 profetas de Azera que se juntariam a eles. 850 homens religiosos que acreditavam naquilo que professavam. Subiram para o alto desse monte aqui, o Carmelo, exatamente daqui de onde estamos falando. Veja a colina abaixo e você entenderá que toda a nação de Israel se reuniram ali embaixo para responder a pergunta de Elias. O Deus que for Deus verdadeiro responderá por fogo. E nós conhecemos a história, por demais intrigante. Os profetas de Baal clamam e clamam de manhã e à tarde e o Deus deles não ouve. Talvez aqui eu tenha herdado um pouquinho do humor de Elias. Porque o grande profeta, o profeta da revelação, o profeta da palavra, parece brincar com os profetas de Baal, dizendo, gritem um pouco mais alto, talvez o seu Deus não esteja ouvindo. Quem sabe tenha saído ele de viagem, quem sabe esteja ele dormindo. Eu vejo humor em Elias e a sua segurança, a sua coragem no Deus de Israel. Elias aprendeu uma coisa que eu também aprendi. O cristão que se preza, quem serve a esse Deus, não aceita afrontas e não leva afronta para sua casa. O seu joelho tem uma potência de oração que você ainda não sabe. O poder da sua voz, ele atravessa todos os espaços pelos olhos dos homens vistos e pode chegar dentro do coração de Deus. E após toda essa história, Elias começa o seu ritual. Junta 12 pedras, cada uma delas representando as tribos de Israel, falando da unidade. Depois imola um cordeiro sobre aquele altar e ainda pede que água seja jogada ali por cima. E eu fico imaginando de onde é que Elias tirou aquela água. Porque estamos no alto de um monte, 3 anos e meio sem chuva na terra. Possivelmente era o reservatório de água do próprio profeta. E como aquele era um desafio que representaria vida ou morte, ele apostou tudo que tinha na fé do seu Deus. E o interessante é que quando ele clama, sua oração não passa de 1 minuto. Ou melhor, 1 minuto e alguns segundos, 50 e poucas palavras. E o Deus eterno abre aquele céu que está em cima da minha cabeça. E um raio de fogo desce sobre o altar, consome o sacrifício, a lenha, a pedra, a água. E todo o povo lá embaixo diz que só o Senhor era verdadeiro. Mas quando a história é diferente e o profeta não tem coragem? Um profeta fujão na história, Deus põe uma baleia para jejuar por ele. A baleia ficou 3 dias de jejum, mas a palavra do Senhor teve que se cumprir. Eis aí o símbolo da terra do profeta fujão, Jonas. Estamos em Jope. Jope foi a cidade marítima onde Jonas desceu ao porto para fugir da unção que Deus havia lhe dado para pregar aos ninivitas.
Jonas é conhecido na Bíblia como o profeta que mais desceu. Primeiro ele desceu a Jope, de Jope ele desceu ao porto, do porto ele desceu ao barco, do barco ele desceu ao mar, no mar ele desceu ao fundo do mar, do fundo do mar foi parar na barriga de um peixe. Sabemos, segundo a história, que depois de ter passado 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, a baleia vomitou Jonas na cidade de Nínive. E ali ele anunciou o evangelho do Senhor Jeová, as boas novas do Senhor, que na verdade se constituía de uma grande repreensão. Foi por isso que ele fugiu. Os ninivitas eram conhecidos por homens bárbaros, truculentos, capazes de arrancar os olhos das pessoas vivos ainda. Foi por isso que Jonas ficou com medo de pregar naquela cidade. Mas graças a Deus, conhecemos a história. A história dele serve para todos nós, que não devemos fugir jamais daquilo que Deus nos manda fazer. E por fim, Nínive foi salva porque eles ouviram a palavra do Senhor. Não existe alguém tão ruim que Deus não possa salvar. Não há pecador que Deus não possa perdoar. Ainda que estivesse escrito ao contrário na Bíblia, ele disse como? Se estivesse escrito que Jonas tinha engolido a baleia, eu acreditaria também que o meu Deus é mestre em milagre. Amém? Há 2000 anos atrás, por essas escadarias aqui, possivelmente na casa que está atrás do nosso cinegrafista, morava Simão, o curtidor. O único judeu que habitava aqui nessa terra naquela época, visto que essa terra toda era uma terra gentílica. Estamos em Jope. E foi aqui que o nosso pastor-presidente da igreja de Jerusalém, chamado Pedro, depois de ter comido, depois de ter almoçado, em uma pequena madorna, teve uma visão do céu. Um lençol vem descendo do céu branco, com todo tipo de carne que o judeu não comia. Imagine você que naquele lençol tivesse todo tipo de carne de porco que vai em uma feijoada. Linguicinha de porco, orelha de porco, pé de porco. De repente, uma voz do céu grita com ele: coma, Pedro. E Pedro olha para aquilo e diz assim: não posso comer, porque isso é coisa imunda e nenhum judeu põe nada imundo na sua boca. E a visão se repete e mais uma vez ele se esquiva. E na terceira vez a voz do céu vem e diz a ele: Pedro, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Era o Senhor dando a ele a abertura para a pregação dos gentios. E logo depois, dias depois, Pedro está em Cesareia Marítima, em casa de Cornélio, um centurião da corte italiana. E ali nós temos o fundamento, nós temos o alicerce da primeira igreja gentílica. Aliás, eu costumo dizer que todas as demais igrejas do mundo são congregação da igreja de Cornélio, porque lá nós temos a sede da igreja dos gentios. Temos a terra de Jonas e a terra de Pedro. Um fujão, o outro intolerante. Um não queria ouvir a voz do Senhor, ou melhor, ouviu, mas fugiu dela. E o outro acabou tentando renegar a fé para todos aqueles que estavam longe. Mas, graças a Deus, o final da história é sempre feliz. Nínive ouviu a palavra através de Jonas e Pedro levou o evangelho aos gentios. São duas histórias muito bonitas que acontecem aqui, a de Jonas e a de Pedro. Os dois são intolerantes. Jonas não quer que Nínive seja salvo. E Pedro tem dificuldade de aceitar os gentios. Parece que Deus escolheu o jogo para ser a cidade para curar esses homens. O que eu acho interessante na história de Pedro é o recado que Deus passa para a nossa geração. Quando eu vejo Deus fazendo Pedro ter aquela madorna e ter a visão do céu, eu vejo Deus insistindo com o pastor, presidente da igreja de Jerusalém, de que ele precisa ser sensível à voz divina e acreditar em visões. E o que eu acho interessante é que o mesmo Deus que precisou falar com Pedro 3 vezes aqui, falou uma vez só com um homem em Cesareia Marítima, que era a capital, por assim dizer, do paganismo naquele mundo antigo. O homem que era pagão, que deveria servir a 1 milhão de deuses, ouviu a voz de Deus em sonho uma vez só e obedeceu. Chamou seus empregados e mandou procurar Pedro. E o pastor presidente da igreja de Jerusalém, que era sensível à voz de Deus, teve que ouvir Deus insistir com ele por 1, por 2, por 3 vezes, até que Deus teve que puxar a orelha dele e dizer assim: Pedro, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Aqui eu tenho um recado para nosso tempo. Às vezes é muito mais fácil Deus falar com os membros que estão no banco da igreja do que com aqueles que estão na liderança da igreja. Por causa do envolvimento com as coisas, com a burocracia da igreja. Então a área burocrática da igreja acaba maculando a nossa vida, cegando os nossos olhos e tapando os nossos ouvidos. Mas que eu fico feliz é por isso, que quando nós pastores não vemos, Deus sempre levanta uma ovelha para ver. Porque a igreja não é do homem. Está escrito na Bíblia o Senhor dizendo: esta é a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Também aprendo aqui a história de que quando Deus te vocaciona para alguma coisa, não adianta tentar fugir. Você pode descer na vida, aliás, todos os homens que fogem de Deus só acabam descendo. Jonas desceu a Jope, de Jope desceu ao porto, de porto desceu ao porão do navio desceu ao fundo do mar, do fundo do mar desceu ao ventre da baleia,
ao ventre do peixe, para depois ser então cuspido na areia do